a gente vai ter que criar sistemas de incentivo para o brasileiro ver, levar vantagem. Ele vai ter que levar vantagem em ver os filhos tendo bom desempenho, o professor tem que levar vantagem e o diretor da escola pública tem, todo mundo tem que levar vantagem, porque aí todo mundo leva vantagem, todo mundo, beleza, esse é o jogo. Olha só, o Vietnã, eu volto a uma nação comunista, o Vietnã, fazendo reforma administrativa que a missão também quer fazer, né? Vietnã planeja reduzir o número de províncias de 63 para 34 e demitir 20% do funcionalismo. Vamos ler aí. O Vietnã planeja reduzir pela metade o número de províncias até setembro, demitir pelo menos 1/5 dos seus servidores públicos até 2030, remover uma camada inteira do governo e eliminar montanhas de regulamentações. Ou seja, o Vietnã está fazendo uma reforma que vai impactar diretamente na competitividade deles. To Lam, secretário-geral do Partido Comunista Vietnamita, e eu acho isso muito legal. São reformas que o Partido Comunista do Vietnã está propondo. Tá? E aí a gente estuda um pouquinho do modelo de crescimento econômico, inclusive de os instrumentos que esses países dispuseram para crescer, chinês, eu pego o caso do Vietnã, e são instrumentos muito parecidos em muitos casos com a gente, né? Ou seja, tem rigor fiscal, tem cultura de poupança e tem investimento pesado para que, ou vamos dizer, a fome, a vontade capitalista dos agentes das empresas nos seus respectivos países possa, né, se fazer valer, e vem dando certo, tanto para a China quanto para o Vietnã. Ambos experiências comunistas, tá? São experiências comunistas que na hora de administrar o próprio país são mais responsáveis do que muito liberal em país capitalista. Tá? Então, To Lam, secretário-geral do Partido Comunista Vietnamita, deu sinal verde ao ousado plano de reestruturação no sábado, ao assinar a Resolução 60 do Comitê Central. Com essa assinatura, o número de províncias e cidades será reduzido de 63 para 34, coisa que a missão vem propondo, e aí tem gente que fala, que absurdo! Com essa assinatura, o número de províncias e cidades será já falei. À medida que ministérios e comunas também se fundem, pelo menos 20% dos empregos públicos serão eliminados nos próximos 5 anos. Entendam, gente. Vários empregos privados vão desaparecer por conta da inteligência artificial, certo? E não é porque a inteligência artificial é má, é porque os ganhos de produtividade gerados por ela vão substituir a necessidade da contratação de gente. Isso vai atingir o setor público. Agora, será que os sindicatos do funcionalismo e será que os agentes do governo vão fazer o mesmo que os vietnamitas estão fazendo, né? Ajustando, ajeitando, focando em competitividade? Tô curioso para ver o caso brasileiro. Pelo menos 20% dos empregos públicos serão eliminados nos próximos 5 anos. As instituições do partido também serão submetidas a uma reorganização em larga escala. Os arquitetos do plano falam em inaugurar uma nova era em janeiro, quando a próxima leva de líderes partidários será eleita para definir as principais agendas do país. To Lam acelerou o movimento após assumir o poder há 8 meses, após o falecimento de seu antecessor, Nguyen Phu Trong, o secretário-geral do partido com mais tempo no cargo, 13 anos. Trata-se da reestruturação mais ambiciosa do país desde as reformas de Doi Moi, defendidas em 86. To Lam foi citado pela mídia local que o tamanho da economia em 2023 será 96 vezes maior do que o de 86. Comparado a outros países do Sudeste Asiático, o produto interno bruto do Vietnã em dólares de 2024 foi 3,3 vezes maior que o de 2010. Essa é uma taxa de crescimento mais rápida que a das Filipinas, que foi de 2,2, Malásia 1,7, Tailândia 1,6. O FMI prevê que o PIB do Vietnã superará o da Tailândia e da Malásia em 2028. Desce mais um pouco. O Vietnã almeja um crescimento econômico de 8% em 25 e de pelo menos 10% nos anos seguintes, apesar da incerteza que agora que a economia do Vietnã é fortemente dependente de exportações e investimentos estrangeiros. Os Estados Unidos compram quase 30% das exportações do país. O governo veio... Beleza. Percebe que o Vietnã ele pensa em planejamento de longo prazo e ele está ostentando altas taxas de crescimento porque eles adotaram uma forte política de exportação de produtos industrializados. Eu conversei com várias pessoas sobre a experiência vietnamita. Tá? Eu conversei com um americano que participa de feiras internacionais e que conhece muito bem esse processo de industrialização na China. Ele explicou o método Vietnã. Tá? O método Vietnã é o seguinte, olha só que interessante. Eles checam, né, todas as empresas que estão instalando operações na China. Ou que tem operações previamente instaladas na China. Então tem uma empresa americana que produz, sei lá, brinquedos na China. Ele chega para essa empresa e fala, a gente te oferece um monte de coisa. Você se instala no Vietnã e não precisa tirar a produção toda da China. Manda um pouquinho e de preferência me manda as suas operações menos complexas. Por quê? Porque o Vietnã não dispõe da mão de obra nem da capacidade instalada tecnológica que hoje a China dispõe.
A China, ela é muito competitiva em termos de preço, só que, acima de tudo, a China tem uma capacidade instalada formidável, uma massa de engenheiros muito boas formada ano a ano, tá? E tecnologia hoje. Tem muitas empresas, tem aquilo que eu falei, aquele patrimônio que o Brasil vem perdendo. Um patrimônio de cérebro, de tecnologia, de patente. As empresas chinesas têm. O Vietnã não, ainda. Então o Vietnã fala, me manda a parte menos complexa. Me manda manda 10% da sua operação. Me manda 20% da sua operação e deixa lá. Só que eles estão há anos fazendo isso. Então uma empresa está indo para a China, monta um pouquinho aqui no Vietnã. E aí a China vai e concorre com preços mais baixos, ou seja, ele é uma alternativa barata à China, e exporta esses produtos para os Estados Unidos. Inclusive o Vietnã, ele foi agora alvo da ação do Trump, tá? E aí estão fechando agora um acordo com o Trump, porque se o Trump quiser, o Trump quebra o Vietnã. E o Vietnã vai fechar um acordo com os Estados Unidos. Sim, é bom pro Vietnã. A Índia adota uma política similar também, de roubar parte da industrialização chinesa, como forma de criar um equilíbrio que é benéfico para os Estados Unidos, por exemplo, que retira da China a concentração dessas empresas. Mas a própria China também quer. A China não quer ser só o fabricão do mundo. Ela quer ter grandes marcas, ela quer ter tecnologia, ela quer ter a grande margem. Não adianta você só ter o volume se você não tiver a margem. Antigamente, até, sei lá, 15 anos atrás, a China tinha o volume, mas a margem ficava nos Estados Unidos. Sabe, quando vocês compram um iPhone, né, ele é assim, designed in California, produced in China. O design dele é californiano, a tecnologia é californiana, é americana, mas ele é produzido na China, certo? A margem, por mais que o processo industrial da Apple e com as empresas ligadas a ela lá na China seja formidável, tá? A Apple tem algumas técnicas produtivas mais geniais que tem, por exemplo, eles fazem os MacBooks, eles usinam um bloco. Então eles têm máquinas que fazem usinagem de blocos de alumínio num bloco só. Eliminam vários processos de estamparia, montagem, parafusagem. Então eles fazem isso, é um negócio sensacional. Eles conseguiram fazer em alta produtividade um processo que era considerado um processo lento. A margem, o grosso da margem fica nos Estados Unidos. A China e começou. E aí hoje eles têm produtos com margem, marcas com margem, alta tecnologia. E beleza, aí algumas fábricas eles vão perder para o Sudeste Asiático e para outras regiões. Onde eu quero chegar? Como nós fica nessa história? Como é que a gente fica nessa história? Já parou para pensar? Porque a gente não tem nem indústria com tecnologia, nem indústria sem tecnologia. Nossos serviços são uma merda. Salvo raras exceções, nossos produtos exportados são commodity. Então, e aí? Será que a gente não vai ter que imitar o Vietnã em muitos termos? Veja, se for pegar, põe ranking PISA, Vietnã e Brasil. Preparem-se pro susto. O Vietnã começou simplesmente com um país paupérrimo, filho da famosa guerra do Vietnã, comunista, todo detonado, até nos anos, imagina ir pro Vietnã nos anos 90. Tá? O Vietnã era o tweet, né? Tinha um tweet famoso comparando o Vietnã com o Brasil. Você lembra disso? Sim. Bom, no ranking PISA, o melhor estudante brasileiro não é melhor do que o pior estudante vietnamita. Se não me engano, era isso o post que tinha ali do PISA, que todo mundo comparou. Eles estão produzindo capital humano de qualidade, nós não. Eles estão produzindo capital, ó aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o Vietnã, acho que, eu não sei, são os scores em matemática, e aí acho que é separado por, sei lá, por níveis ali, né? Cada bolinha é um nível. Os piores 20% do Brasil, depois os outros 20%, e aqui os melhores 20% do Brasil. Os melhores 20% do Brasil pareiam com os medianos da Turquia, ali da Turquia. E são piores do que os 20%. São quase tão equiparados aos piores do Vietnã. Então, o melhor que o Brasil tem em termos educacionais no teste do PISA, em matemática, é equiparado ao pior que o Vietnã tem a oferecer. Eu sei, alguém vai falar, sempre tem essa turma que vai aparecer aqui, mas gente, eles são asiáticos, e asiáticos, em geral, costumam ter, vamos dizer, uma inteligência hereditária maior. Os asiáticos têm, o leste asiático tem, mas o Vietnã acho que já é sudeste asiático. Mas não é só isso. Assim, vamos combinar que
assim, nós não precisávamos ir tão mal. Tem uma razão que não é essa, que é um sistema educacional pobre, tosco, sem sistema de incentivos à qualidade, que faça com que nossos alunos, mesmo os melhores, vão pior. E aí, cara, quando a gente compara nesses testes, é uma vergonha pra gente. Então o Vietnã, pelo que tá pintando, em 20 anos, o Vietnã não será mais só um fabricão, entendeu, Rizzo? Sim. Ele vai estar agregando tecnologia, ele vai ser outro tigre asiático com qualidade de vida decente, que a gente vai ficar falando igual a gente fala da Malásia, igual a gente, não digo Singapura e Hong Kong, que ele já é outra coisa, né? São pequenininhos demais. Mas já tá falando eles equiparados aos tigres asiáticos, porque o mundo deste século é asiático. O mundo desse século é asiático. O segundo grau aqui do Brasil equipara com a média pior, do pior média da OCDE. É. Não, a gente, assim, se você não tem gente com proficiência em matemática, o ranking do PISA mostra isso. O brasileiro não consegue, o nível do matemático do brasileiro é tão baixo que, se não me engano, 72% dos brasileiros não tem condições de exercer a cidadania com aquele nível de matemática. Como é que você vai formar engenheiro? Como é que você vai formar programador com isso? Como é que você vai participar desse mundo, gente? Você não participa desse mundo. O mestre falou, tem que se formar primeiramente bons professores de matemática. São bons professores de matemática. Estímulos, e olha só, como as famílias no Brasil sequer dão valor à educação, eu já comentei antes, a família, o problema começa na família. A família do brasileiro não dá valor à educação. Então você vai ter que criar estímulos de recompensa para as famílias dos alunos. O Guto entrou com os projetos nesse sentido. De premiar as famílias cujos filhos têm desempenhos acima da média. A gente já fez projetos nisso. Você vai ter que criar sistema de incentivo para o professor, para a escola e para a família do aluno. Todo mundo vai ter que ser meio que recompensado. E eu vou te falar, se você criar esses sistemas de desempenho e isso dá conta, isso se paga. Você fala, como se paga? Eu não estou falando que se paga no futuro, com o aluno se tornando um bom profissional, com uma boa produtividade, aumentando a produtividade do trabalhador brasileiro médio. Não. Eu estou falando que automaticamente uma família que está focada em ter um filho performando bem na escola, é uma família que vai ter filho fora do crime, filho fora da droga, a família como um todo vai estar com um propósito, vai estar fechada em si. É tudo melhor. Você cria uma relação diferente da comunidade com a escola, é tudo superior. É tudo melhor. Então o sistema, como o brasileiro não vê naturalmente vantagem na educação, e é por isso que nasce o Bobson. O nosso Bobson nasce disso. A gente vai ter que criar sistemas de incentivo para o brasileiro ver, levar vantagem. Eu vou ter que levar vantagem em ver os filhos tendo bom desempenho, o professor tem que levar vantagem e o diretor da escola pública tem, todo mundo tem que levar vantagem, porque aí todo mundo leva vantagem, todo mundo, beleza, esse é o jogo. Entendeu? Na Ásia não é assim, porque assim, existe uma cultura até opressiva de desempenho educacional. Na Coreia é opressivo. E o que acontece? Naturalmente, porque a distribuição de inteligência entre os indivíduos ela é desigual, algumas pessoas vão passar em alguns vestibulares e vão para algumas faculdades melhores e vão conseguir empregos melhores. Outros não. Então algumas pessoas vão ficar permanentemente frustradas. Isso acontece demais na Ásia. E estuda, e se mata de estudar, e é burnout, e é aquela cobrança e não consegue se realizar. Porque às vezes o cara não tem as aptidões necessárias, mesmo se esforçando muito, para ser um cara a passar numa grande prova. Mas, eventualmente, o cara pode ser um bom comunicador, e ele pode ser um bom vendedor, ele pode ganhar dinheiro com outras coisas. Sabe? A vida não é um vestibular. Só que você tem essa questão muito opressiva na Ásia. Isso é profundamente opressivo. Mas é melhor uma cultura opressiva, e esse é o ponto, que pressiona e as pessoas compram essa cultura opressiva, do que uma cultura que não dá valor à educação. E nós não damos valor à educação no Brasil. E isso é verdade. Isso é verdade, isso é concreto. O brasileiro não dá valor à educação. Na lista de preocupações do brasileiro, a educação está lá embaixo. Paulinha Fortes, existem muitos países na Ásia com baixo padrão de vida, até piores que o nosso. Precisamos nos espelhar nos que deram certo, sem generalizar. Sério? Então não, eu vou procurar um país que deu errado, então, pra espelhar. Não é isso que a gente tá falando, né? Paulinha, não faça esses comentários, tipo, genéricos. Óbvio que a gente vai procurar as coisas que estão funcionando, os lugares estão funcionando. O Vietnã parte de baixo do Brasil, tá? Nem sei se o Vietnã já passou a gente em renda per capita. O Riso vai dar uma checada aí. Mas ele partiu lá de um país paupérrimo. Ele vai deixar o Brasil pra trás assim, ó. Rapidinho.
Matheus Lira, Renan, você concorda que o Brasil precisa criar uma indústria de semicondutores? Sim. O Brasil precisa criar uma indústria de semicondutores. O Brasil ele tem que desenvolver uma série de componentes e tecnologias estratégicas para não depender das potências chinesa e norte-americana. E o Brasil tem que pensar, no horizonte de alguns anos, em voltar a ter uma indústria bélica poderosíssima. A gente já foi o 5º maior exportador do mundo em termos de indústria bélica. E ter uma bomba atômica. Sim. Vai precisar. Isso se quiser ser respeitado. Comparação de renda per capita, né? Galera, olha isso aqui. Isso aqui é a renda per capita dos anos 70 até agora, Brasil versus Vietnã. Repara uma coisa. Olha só. O Brasil começa lá anos 70, o Brasil é o azul. Vai lá, tal, gera estagnação nos anos 80, vem o plano real, melhora a renda per capita do brasileiro, vem aquelas crises que o mundo passou e os países de desenvolvimento lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, boom das commodities, bancarização do Brasil, vai aquele salto, chega 2010, auge do governo PT. O Brasil não fez as reformas, ficou se enganando, ficou achando que ia bombar e vai dar tudo certo, tal. Vamos lembrar que até naquele período o real valia mais, portanto esses números eles acabam sendo inflacionados pela paridade do real com o dólar. E aí, de lá pra cá, você vai pegar, que isso tá em dólar, né? Isso. Em dólar. De lá pra cá, quando estoura a crise do PT, aquele crescimento de mentira que a gente teve no período do PT, olha como a renda per capita do Brasil despenca de 2010 pra cá. Isso chama-se efeito PT. É o efeito Dilma, que os petistas nunca vão conseguir. Tá? Pois bem, olha o Vietnã. O Vietnã ainda tem uma renda per capita menor do que a nossa. Mas é questão de tempo. O Vietnã vai buscar a gente e vai passar. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.